Boa noite a todos. Que a doce paz do nosso querido Mestre Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Agradecidos a Deus, estamos por mais uma oportunidade de aqui estarmos neste mundo físico, agradecendo a Jesus que nos trouxe o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, para que pudéssemos investir em nossa melhoria íntima, para que nós pudéssemos ser colaboradores do bem. Havia um homem, chefe de família. E esse chefe de família plantou uma vinha. E após plantar a vinha, cercou essa vinha. Cavou com largar uma espécie de instrumento para pisar as uvas. E depois ele construiu uma torre de guarda. Quando tudo estava pronto, ele arrendou, alugou essa vinha aos vinhateiros, aos lavradores. E ficou acertado que no tempo da colheita ele iria mandar ali os seus servos, os seus servidores, para receber os frutos. Então, ele viajou para o exterior. No tempo da colheita, esse dono da vinha envia os seus servos, os seus servidores. Só que esses servidores, ao chegarem lá, eles foram presos, foram espancados, mortos. Então o senhor da vinha, sabendo o que houvera acontecido, disse: então agora eu vou mandar um grupo maior de servidores. E esses servidores, ao chegarem lá, também foram presos, espancados, mortos. E aí o dono da vinha disse: agora só me resta mandar o meu filho, o herdeiro. E o dono da vinha, então, manda o seu herdeiro. O que aconteceu com esse filho? Foi perseguido, foi preso, espancado, morto. Agora imaginem que nessa história, que nesta parábola, o dono da vinha é Deus. A vinha é a sua lei, que ele estabeleceu para que pudéssemos cultivar essa vinha em nossos corações. E então poder produzir os frutos desejados. Quando é que não produzimos os frutos desejados? Quando nos afastamos dessa vinha, dessa lei.
E os Espíritos vão nos lembrar na questão 614 de O Livro dos Espíritos, que essa lei é a única e verdadeira felicidade do homem, porque nos indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer. E só nos tornamos infelizes quando desta lei nós nos afastamos. Então, através de nossas escolhas equivocadas, nós costumamos plantar sementes doentes. E uma vez as sementes adoecidas não podem dar frutos bons, sadios. Mas vejam vocês que nesta parábola, a torre de guarda, ela é construída. E essa construção simboliza a proteção de um Pai que zela por nós, que zela pela sua criação. Os vinhateiros são os homens em sua jornada evolutiva. E Allan Kardec vai nos dizer que os vinhateiros são os homens que devem ensinar e praticar a lei. Ou seja, somos todos nós que já temos do conhecimento e que devemos agora, com a luz do conhecimento espírita, colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo, para fazer multiplicar em outros corações através de ações renovadas no bem. E os servidores? O que simboliza os servidores da vinha? Os servidores simbolizam os profetas do Antigo Testamento, os mensageiros divinos, que antes da vinda de Jesus foram enviados por Deus para orientar as criaturas, a humanidade. E o que foi que fizeram com esses servidores, com esses mensageiros, com esses profetas? Perseguiram, prenderam, mataram. Eles não respeitaram sequer o filho do dono. Quem simboliza o filho do dono da vinha? Jesus. Eles não respeitaram sequer Jesus. Mas ao final da parábola, Jesus pergunta: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram é a pedra angular, a pedra do equilíbrio, aquela que teve um destino trágico nas mãos dos homens. Então Jesus anuncia, e nós encontramos nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Jesus anuncia que o reino de Deus seria retirado daquela geração e seria concedido a uma nação que produzisse os frutos desejados.
E lembremos que Jesus foi rejeitado pelos sacerdotes de sua época. Os seus ensinos foram combatidos. Porém, o tempo demonstrou e vem demonstrando dia a dia que é sobre o seu evangelho que está erguendo o verdadeiro edifício religioso que abrigará a humanidade. Jesus não criou nenhuma igreja. Jesus não criou nenhum templo de pedra. Mas ele convida aos nossos corações a fortalecer essa torre, esse templo sagrado dentro de nós, para que possamos multiplicar, produzir bons frutos, alcançando a outros corações. Neste livro, a Gênese é o quinto livro, a quinta obra da codificação. Aqui no capítulo 17, Predições do Evangelho, na página 250, no primeiro parágrafo, Kardec vai nos lembrar. Depois de 18 séculos, a humanidade chegava à idade viril, estava preparada, estava madura para compreender o que Jesus não fez senão aflorar. Porque o próprio mestre disse que não seria compreendido. E por isso, muitas vezes, Jesus utilizou de parábolas, de alegorias, de histórias, para facilitar o entendimento daquele povo de sua época. Então, no livro Obras Póstumas, na segunda parte, na página 291, no subitem, nós vamos encontrar, em 17 de janeiro de 1857, na casa do senhor Baldim, um espírito amigo identifica-se pelo nome de Z. Então, o que aconteceu? Kardec estava em casa e disse: vou lá na casa do meu amigo Baldim. Foi lá. A irmã de Baldim, médium, recebe a comunicação de um espírito amigo que se identifica por Z. E ele traz um recado para Kardec. Ele diz a Kardec: nesta existência que você se encontra, não verás mais do que uma aurora, um início, um princípio do êxito da tua obra. E ele já adianta ali para Kardec: terás que voltar, reencarnado no outro corpo, para completar o que houveres começado. Então, verás, terás a satisfação de ver em plena frutificação
as sementes que houveres plantado, espalhado pela terra. Não dava mais tempo. O que era que aquele espírito estava dizendo a Kardec? Kardec já tinha passado aí dos seus 50. Não dava tempo dele ver aquele trabalho que ele estava ali junto com o Espírito da Verdade, com outros espíritos, construindo, codificando. Não iria dar tempo. De fato, Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec, desencarnou no dia 31 de março de 1869. E foi somente 41 anos após a sua partida, que nasce no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. E com sua mediunidade extraordinária, o Chico psicografou mais de 400 obras. Então, finalmente, o Espiritismo finalmente encontrou terreno fértil para frutificar, para espalhar para o mundo inteiro, tendo no Brasil como centro de irradiação. Imaginem vocês, a missão espírita no Brasil começou a ser revelada em 1938, através desta obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que de uma maneira extraordinária, Humberto de Campos nos traz os bastidores daquela época, das conversas. E é no primeiro capítulo que nós vamos encontrar uma conversa de Jesus com Relio. Quem é Relio? Relio é um de seus elevados assessores espirituais. Jesus revela a ele o destino especial reservado ao Brasil. E Humberto de Campos narra que Jesus, com suas mãos para o alto, como que pedindo a bênção do Pai, se referindo ao Brasil, ele diz: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. A lei do amor, a lei da caridade. Não é?
E aí a gente volta para a parábola. A parábola dos vinhateiros homicidas, contada por Jesus. Qual é a relação da parábola com a trajetória do Espiritismo? Vamos lá. A vinha simboliza os ensinos espirituais, a lei, que foi retirada de Jerusalém, cultivada temporariamente na França, para finalmente ela se estabelecer no Brasil. Há quem diga, nossa, que privilégio. Tenhamos cuidado com esse pensamento, com essa vaidade. Certa feita, um repórter perguntou ao Chico: como o senhor explica o título do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que recebeu no ano de 1938, quando o Brasil tem milhares de menores abandonados, de desempregados, de miséria. E o Chico humildemente respondeu: meu filho, o fundador do Evangelho foi crucificado. Por que esperar privilégio para um país? Não é privilégio, é responsabilidade. E aí vem a pergunta para nós: qual é a nossa responsabilidade? Nós que nesta existência reencarnamos no Brasil, nós que trazemos débitos inúmeros, múltiplos de existências pretéritas. Qual é a nossa responsabilidade? Nós que agora, nesta encarnação, temos a luz do Consolador prometido por Jesus. Ele nos prometeu o Consolador. Está no Evangelho de João registrado no capítulo 14. Não vos deixarei órfãos, mandarei um outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco. Ele está conosco. Ele afirma: estarei convosco até o fim dos séculos. Qual é a nossa responsabilidade? Nós que agora nos afirmamos espíritas. Nós que com a orientação do conhecimento espírita e o amparo do Cristo, temos a chance de cultivar em nossos corações a vinha, a lei, para que possamos produzir os frutos espirituais que Jesus espera de cada um de nós. O que estamos semeando no jardim dos nossos corações? O que estamos fazendo
com essa lei, com essas sementes que nos foram dadas. Ao retornar ao livro, a Gênese, na página 250, agora no segundo parágrafo, Kardec, então, vai nos dizer que algumas palavras do Cristo estão veladas sob alegoria, por tudo que se refere à regra de conduta, relações do homem para o homem. Então, Kardec dirá: os princípios de moral dos quais fez a condição expressa da salvação estão claros, explícitos e sem ambiguidade, sem dúvida. Ele está nos dizendo que mesmo o Cristo utilizando de alegorias, de parábolas, de histórias, ele sempre apresentou o roteiro seguro para a nossa salvação, ou seja, a nossa reparação, a nossa transformação. E aí Kardec, que ele faz? Em seguida, ele vai nos indicar o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Qual é? Fora da caridade não há salvação. E no último item, no item 10, Instruções dos Espíritos, há uma mensagem do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim para a gente: Espírito, vamos prestar atenção? E ele fala: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que, em vos vendo, possa-se dizer que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus. Qualquer seja o culto que pertençam, não importa. Certa feita, uma senhora, ela estava muito angustiada porque o seu marido não era espírita. Ela procura o Chico, porque para ela era um defeito muito grande que ele tinha não ser espírita. E ela diz ao Chico: Chico, o meu marido, ele é uma pessoa muito boa. Ele é um bom chefe, ele é um bom filho, ele ajuda as pessoas, ele escuta as pessoas. Ele faz muita caridade. Ele é um excelente marido. E o Chico já estava, meu Deus do céu, que defeito é esse? E ela disse: Chico, você acredita que o meu marido, tão bom, não é espírita? E o Chico disse: minha irmã, se ele é tudo isso que você está dizendo, ele não precisa ser espírita, de jeito nenhum. Quem era que precisava ser espírita? Ela.
que estava na casa espírita e não entendia que o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem. É a formação do homem de bem. Não é? Então, o que nós estamos fazendo com essas máximas da caridade? O que eu entendo por caridade? Será que eu entendo que caridade é: eu acho que eu vou arrumar o meu guarda-roupa, vou tirar algumas roupas ali que não estou precisando, vou juntar com os sapatos e vou doar? Será que caridade é: hoje eu vou lá no centro ajudar o seu Sebastião lá na sopa? Será que caridade é fulano está precisando de ajuda financeira, eu vou dar a minha parte, né? Porque ele está precisando. Será que a caridade ela se resume em dar ajuda material? Ajuda material é dever nosso. Se sabemos que o nosso irmão precisa de ajuda, é dever nosso ajudar, é beneficência. Mas há uma caridade muito maior que aquela que podemos fazer e devemos com nós mesmos. É essa que nos transforma. Porque à medida que a gente transforma, a caridade se torna natural. Eu passo a desejar o bem para aquele que me deseja o mal. Eu passo a orar por aquele que me calunia, que não gosta de mim, que não foi com a minha cara, que não gosta das minhas palestras. Eu passo a querer bem. Eu passo a olhar para o outro como filho de Deus. Todos nós somos. Eu passo a lembrar do Cristo e dizer: Senhor, diante dessa situação tão difícil, o que faria tu se estivesse no meu lugar? Como gostaria que eu agisse diante dessa situação? Eu passo a lembrar dos ensinos de Jesus, do seu amor, da sua fraternidade, da sua solidariedade, de quando ele recomendou aos apóstolos para converter pela doçura, pelo amor, pela humildade. Eu passo a entender a regra áurea que ele nos ensinou. Passamos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Mas vamos a uma outra pergunta. Que diria o Cristo se vivesse hoje entre nós? Que diria o Cristo se visse que ainda ambicionamos a posse, o dinheiro, os títulos, os diplomas? Que diria o Cristo se visse que ainda eu penso só em mim e nos meus? Mas eu tenho que pensar só na minha família mesmo. O outro é o outro que se resolva. Mas Jesus, quando nos ensinou a oração dominical, como é que ele inicia? Pai Nosso. E essa oração, ela deve ser estudada, meditada, sentida. Porque quando Jesus nos lembra, ao dizer Pai Nosso, ele está, na verdade, nos dizendo: olha, não esqueçam que não importa a sua condição social, não importa o sexo, não importa a cor, não importa o partido político, não importa a religião.
todos são irmãos, filhos de um só Pai, que é Deus, que nos ama infinitamente, que quer a nossa felicidade, que nos dá a oportunidade, que nos deu o seu Filho amado para viver entre nós, para nos ensinar o caminho. E Ele nos disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Estamos nos esforçando para seguir os seus passos. Nós que agora temos essa luz do conhecimento, estamos nós fazendo a nossa parte? Não teria Jesus o direito de nos perguntar: que fizestes dos meus ensinamentos? Dirá Kardec, e se ele não está aqui carnalmente, se ele não está aqui encarnado, ele está em espírito, e como o Senhor da vinha, virá prestar conta do que fizemos com a vinha, com a lei, essas leis que Deus colocou em nossa consciência, nos dando livre arbítrio para que possamos fazer a melhor escolha. O que estamos fazendo com todo o conhecimento que já detemos? No livro Momentos de Decisão, é um livro de psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Marco Prisco, e ali no capítulo 5, há uma mensagem intitulada Ganhe o dia de hoje. O título já é um incentivo, olha, não perde tempo, ganhe o dia de hoje. E ali apresenta um versículo que está no Evangelho de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Quando diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Quanto mais amanhã. Sabendo dessa verdade, por que ainda nos prendermos às coisas do mundo? Nada levamos. Não levamos roupa, calçado, carro, casa, dinheiro, títulos, nada disso a gente leva. Agora a gente leva aquilo que a gente agrega ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. Quais são as sementes que estamos plantando no jardim dos nossos corações? Então, que possamos refletir sobre essa vinha, essa lei, que é para todos. E que possamos nós, sobretudo o Espírito, não apenas falar, mas o Evangelho, lembremos, ele precisa ser meditado, estudado, sentido, vivenciado. Nos lembra Alcione, no livro Renúncia, quando conversava com o padre Damiano, uma das encarnações de Emmanuel. Ela dizia, eles ali conversando, estudando os evangelhos, ela dizia: Padre, o evangelho precisa ser estudado mais, precisa ser meditado, sentido, vivenciado.
Nós precisamos ganhar o dia de hoje com bom ânimo, abraçar o Evangelho do Cristo com o coração, lembrar que Ele nos disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A nos dizer que sim, nós podemos vencer o nosso mundo íntimo, as nossas dificuldades, os nossos medos, os problemas que aparecem, se nos colocarmos com vontade firme e sincera de a cada dia renovar os nossos corações. Que Deus e Jesus abençoe a todos os corações. Muita paz, muita luz.